Ainda aos Romanos, no capítulo 8, vamos ler, eu vou iniciar a leitura no verso 31, o Cântico de Vitória. O apóstolo escrevendo aos irmãos que serviam a Deus em Roma, dada a situação que eles viviam, em situações difíceis, o Senhor lhe deu esta carta para os irmãos. Que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, ele também nos dará com ele todas as coisas. Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem condenará? Pois é Cristo quem morreu, ou antes, quem ressuscitou de entre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Percebem, irmão e irmãs, que a palavra que o Senhor, o argumento, a escrita do apóstolo, é uma escrita de força, de poder, de ânimo, impulsando o cristão para não se desanimar. Porque nos dias que a igreja vivia, aqueles dias em Roma, tinha muitas perseguições, muitas prisões, morte, pessoas jogadas às feras, queimados, decepados, pessoas que sofreram barbaridades. Mas, então havia quem morria, havia quem era morto. Mas chega-se à conclusão. Mas que vale então ter fé neste Cristo, que ele ressuscitou e é filho de Deus, e de repente ele me deixa morrer? Que Cristo é esse? Que poder é esse? Ele ressuscitou, eu criei nele, estou servindo, agora por causa do nome dele, a espada me decepa, queimaram minha família. Mas Paulo escrevia, se Deus é por nós, quem será contra nós? Quer dizer, essa morte, aí é que vem a coisa, essa morte que eles estão propondo, acabando com a nossa vida, não é morte, é partida desta vida para a vida eterna. Glória ao nome santo do Senhor. O cristão que tem amor pelas coisas terrenas, ou o homem que tem amor na vida terrena e nos bens que tem,
Isto é incabível na sua mente. Mas quem ama a vida eterna, dizia, ele mesmo escreveu, Paulo mesmo escreveu dizendo, enquanto eu estou com vocês, eu estou ausente do Senhor. Mas o dia que eu deixar esse corpo, estarei junto com o Senhor. Outra hora ele fala aos filipenses, eu estou numa dúvida. Eu não sei se é melhor ficar com vocês ou se é melhor ir com Deus. E em ambas partes eu estou em dúvida. Ficar aqui é bom, mas ir com o Senhor também é bom. Quer dizer, a vida terrena passou a ser de pouco valor. De pouco valor para aquele que tem fé na outra vida. Que esta vida é pequena e passageira, mas a outra é eterna e tem glória. Então, irmão, a situação era essa. Paulo chegou aos irmãos e disse, que diremos, pois, a estas coisas? Vocês estão vendo aí? Estão matando, estão chicoteando, estão prendendo, estão tirando, tirou os bens de um, tirou os bens de outro, os filhos daquele, acabou com aquela família. Que diremos, pois, a estas coisas? O que vamos dizer? Qual é a resposta que se dá para todas essas atrocidades que estão fazendo contra nós? O que vamos dizer? Isto aqui, Deus é por nós, quem será contra nós? A resposta é simples, Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele está do nosso lado, acabou. O problema é se Ele não estiver do nosso lado, mas Ele estando do nosso lado, nós vamos para a sepultura, mas nela não ficaremos. Morre, mas alcança a vida. Então, irmão, as coisas são assim. A benção de Deus, ou a vinda de Cristo, entendamos isto. Cristo veio ao mundo e trouxe muitos milagres e muitas maravilhas com ele. Mas o plano de Deus não era milagre em Cristo. O plano de Deus era dar o Cristo. Dar o Cristo para o povo. Pois ele deu o seu corpo, ele deu a sua vida, ele deu o seu sangue. E o que ele ensinou, saiu de dentro dele. Não saiu de fora dele, saiu de dentro dele. Para onde foi? Para dentro do homem. A riqueza de Cristo não é o paletó, a conta bancária, os imóveis, as rendas. Isso não é riqueza. Isso é riqueza aqui nesse mundo. Daqui a pouco tem, ou melhor, um pouco tem, daqui a pouco não tem. Hoje é, amanhã não é. Bendito o nome santo do Senhor. As riquezas de Deus é dentro do homem. Bendito o nome santo do Senhor. Ele colocou a riqueza dele dentro de nós. Quem ama a Deus, fala. Ame o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, ao teu próximo como a ti mesmo. Não falou de coisa, ele ensinou o quê? O amor. O amor. Ouça Israel, há um só Deus. Ame ao Deus, Senhor Criador dos céus e da terra. Então, ensinou o povo o amor e colocou a riqueza de Cristo, ele colocou dentro do coração das pessoas, não foi na conta bancária. Não foi nos imóveis, não foi nos diplomas, não foi na suntuosidade e nas regalias da vida. Isso tudo é para a carne. Quem tem regalia para a carne e riqueza é o maligno.
Não se espantem. Quem tem dinheiro para dar é o maligno. E ele apareceu para o Senhor e disse, se você prostrado me adorar, toda esta riqueza e glória te dou. Porque ele falou, a mim me foi dado e eu dou a quem quero. Quem quer coisa fácil é com ele. E Cristo foi proposto para o Cristo. Você quer essas riquezas? Não. Eu prefiro o sofrimento. Eu prefiro a glória. Eu prefiro o sofrimento junto com meus pequenininhos. Prefiro ir para a morte. Prefiro ir para a cruz. Bendito o nome santo do Senhor. Rejeitou aquilo que está no mundo e aquilo que o mundo propôs, mas ficou com a riqueza de Deus, pelo que a palavra de Deus fala em um determinado ponto, diz, ele resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. O soberbo, o maligno que insurgiu contra ele lá no céu, quando foi mandado junto com seus anjos caídos, jogado para as trevas exteriores, irmão, foi jogado fora. O maligno é aquele que, o soberbo, que se levantou contra Deus. Esse, Deus o resistiu e pôs fora. Mas deu graça aos humildes. Qual é o humilde que lhe deu graça? Jesus Cristo. Fala lá aos Filipenses, quando ele não teve usurpação de ser igual a Deus, mas aniquilou-se na condição de homem e de servo, e foi levado à morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome acima de todos os nomes. Glória ao nome santo do Senhor. Irmão, o humilde que aceita a vontade de Deus é galardoado, é premiado. E outra coisa que observem bem, a glória de Cristo não foi aqui na terra. Aqui ele chorou, aqui não teve onde dormir, aqui ele chegou a dizer, as aves têm ninho, a raposa tem covis, eu não tenho onde reclinar a cabeça. Um dia numa caminhada, passava por perto de um acampamento de samaritano, mandou alguém pedir, tem pousada para ficarmos aqui junto, agrupado com vocês, por causa de algum assalto e alguma coisa que podia acontecer com um pequeno grupo, vamos ficar juntos para nos proteger. Aqui nós não queremos você, toque embora. Os samaritanos o rejeitaram, não tinha onde ficar. Um irmão, desde o dia do seu nascimento, a morte o perseguiu. Desde a hora que nasceu, mas terminou o seu dia ainda morto pela mão de pecadores, mas Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é acima de todos os nomes. Não tem nome no céu e não tem nome na terra, como e forte como o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, irmão, Paulo dizia, reforçando a fé no coração desses irmãos, dizendo assim, se Deus é por nós, quem será contra nós? O amor dele, que disse Paulo para os irmãos, é tão grande, o amor de Deus é tão grande por nós, que vocês não perceberam. Ele mandou o filho dele para morrer por nós, agora ele vai largar nós? Não vai. Olha, o argumento, olha o ensinamento dentro da palavra. Ele deu o seu próprio filho por amor de todos nós. E o filho não clamou para ficar livre? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não poupou, foi a morte, e morte de cruz. Indo à morte, temia a morte, porque da morte ninguém tinha saído ainda. Na humanidade inteira, desde o primeiro homem até o Cristo, ninguém tinha saído da morte. Todos tinham ido
na morte e na morte tinham ficado. O único que saiu da morte para nunca mais morrer foi nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a primícia dos da ressurreição. Então, queridos irmãos, ressuscitou. E Paulo dizia isto, Deus viu o filho dele pedindo por ele, para que livrasse, ele não libertou, por causa do amor de nós. Agora, nós estamos aqui chamados na graça, batizados, com dom, com milagre, com maravilha, com iluminação. Ele vai entregar nós? Não. Ele não poupou no seu próprio filho, entregou também por amor de todos nós. E disse Paulo, e ele vai dar com ele todas as coisas para nós. Todas as coisas. Fiquem tranquilos, irmãos de Roma. Vocês estão atribulados. Fica sabendo que ele não poupou o filho e vai dar todas as coisas dele, vai dar para nós. Nós vamos ser herdeiros junto com ele. Nós vamos ser herdeiros junto com ele. E outra coisa, dizia Paulo, quem que condena você? Alguém te condena? Pode te condenar, te levar na cadeia, prisão, levar para os leões, você morre. Mas essa condenação não é condenação. Essa condenação não é condenação, é passo para a glória. Você entra como mártir, você vai em posição privilegiada de sofredor diante de Deus. Glória ao nome santo do Senhor. Então, o assunto que tinha, este servo de Deus, Paulo, tinha argumento para demolir. Virava tudo. Ele disse, quem condenará? Ninguém te condena. Pode te mandar. Pode te mandar para a prisão, está condenado, vai à forca, morre. Mas a condenação não é essa. Tem uma outra condenação que é a morte eterna. Quando você ressuscitar, dizia Paulo, o Cristo está lá para te defender. Glória ao nome santo do Senhor. Então, ninguém separa do amor de Cristo e todas as coisas que nós passamos. Seja ela a tribulação, a dificuldade, o aperto, a angústia, o perigo, a nudez, a fome, a espada. Ele citou uma quantidade de itens forte. Nenhum desse é capaz. Nenhum desse tem força de tirar o cristão. E depois ele dizia ainda, porque nós, estando nesta vida, nós somos entregues à morte todo dia. Todos os dias morremos. Todos os dias saímos como ovelha para o matadouro. Falava para os cristãos de Roma, você pode sair de casa cedo e não voltar mais. É uma ovelha, te acharam, você é cristão, você não pode mentir. Se pegar uma criança e dizer teu pai é crente, tem que dizer que é. Onde você mora, você não pode mostrar outra casa, tem que mostrar a casa do pai e da mãe. Bendito o nome santo do Senhor. E dizia, nada, nós somos reputados como ovelha, muda para o matadouro. A ovelha não se defende, a ovelha aceita. A ovelha, quando é perseguida, ela corre e o seu fôlego e a sua carreira não é tão longe. Aí ela para, aí a fera vem em cima. Ela é dócil, ela é indefesa. A ovelha é indefesa. E o Senhor nos comparou como ovelha. Bendito o nome santo do Senhor. Indefesa. E diz ainda, irmão, todas estas coisas nós somos mais do que vencedores. De tudo isso, nós vamos ser mais do que vencedores. Pode, mais do que vencedor, é até aquele que vence uma batalha ou vence uma disputa por margem mínima. Meio ponto, centímetros. Paulo dizia, sobre todas essas coisas, nós somos mais do que vencedor. Quer dizer, não tem concorrente. Glória ao nome santo do Senhor.
não há concorrente para o cristão que tem Deus no seu coração. Então dizia isso, ainda buscava, irmão, mais assunto. Estou certo, o que o Senhor já deu de falar aos irmãos. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, alguma proposta para ganhar uma vida, enricar fortunas, não seja convencido. Ninguém te convença. Ninguém nos convence. É para ganhar a vida, nada paga aquela outra vida que é eterna. Glória ao nome santo do Senhor. Então dizia, nem a vida, nem os anjos, que Paulo também escreve, também aos Gálatas, dizendo, e se vir algum anjo vos anunciar outro evangelho que não se conforma com esse que vos ensinei, seja anátema. Ou se vir algum de nós, ou eu mesmo, anunciar outro evangelho que não se conforma com esse, não recebais, porque o certo já foi passado. Glória ao nome santo do Senhor, irmão. Então, nós estamos aqui diante desta palavra, que tem outros exemplos tão santos aqui, nem a altura, nem a profundidade, nem outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada separa. Nada separa. As tribulações, as dificuldades e as angústias nos unem ao Senhor. Na hora dos apertos, é a hora de buscar. Nas horas de grande dificuldade, é a hora de se apegar a Deus. Quem é que precisa de médico, já? É o doente. Está em prova, você está doente, você está atribulado, vai em quem pode te ajudar. Glória ao nome santo do Senhor, é a palavra que Deus manda. Outra coisa, queridos irmãos, hoje, nos dias que nós estamos vivendo, é isto aqui. A corrida desses dias, por causa desta enfermidade que aí está, esse vírus, é um perigo de morte. É isso, irmão? É um perigo de morte. Agora, os irmãos imaginem. Os médicos, os cientistas, os grandes homens e os inteligentes estão buscando um jeito de desenvolver uma vacina. O dia que desenvolver uma vacina, adeus coronavírus. Como foi embora a paralisia, como foi embora tantos outros males. Quer dizer, a hora que chegar a vacina, acabou. E os irmãos sabem que Deus tem uma vacina, é que a gente às vezes não lembra tanto, mas Deus tem uma vacina para a morte. É mais valorizada, de maior importância do que combater um vírus para um mal-estar no corpo. É uma vacina que liberta a humanidade da morte. E esta vacina chama-se Nosso Senhor Jesus Cristo. Quem tem Cristo não morre, dorme. Observem o que Deus dá. Toda vacina é o vírus da própria doença, tirado daquela moléstia, tira lá da própria doença, o vírus dela, desenvolve pelos laboratórios, pelas técnicas que tem, e depois injeta no homem. Injeta no homem aquele vírus que é da própria doença, que é da própria peste, injetado num corpo humano com vida. E o corpo com vida, ele se movimenta no sangue, torna de um jeito que dali um tempo, aquele corpo que era sensível a pegar uma doença, foi injetado nele alguma coisa já para se proteger daquele mal. O que ocorre?
ocorre que desenvolveu nele uma resistência e que quando chegar a doença, não pega mais. Não é isto? Vamos lá. Cristo fez assim. Afundou na morte. Pegou o vírus da morte, o aguilhão da morte do inferno. Arrancou. Subiu ao terceiro dia. E disse para o povo, quem crê em mim não morre. A chave da morte e do inferno está na minha mão. Estava na mão do diabo, mas agora está na minha mão. A porta que eu abro, ninguém fecha. E a porta que eu fecho, ninguém abre. Creia. Apareceu para João na ilha de Pátmos. E ele estava deitado, desanimado, tocou nas suas costas e disse, João, levanta. Quem é? Sou eu, Jesus. Eu que fui morto, você viu eu morrer. Agora estou vivo para todo sempre, João. João, eu estou do teu lado. Você não precisa temer mais nada, que aquele que morreu já ressuscitou. E eu também te ressuscito, se for preciso. É o poder da palavra. Cristo é vida eterna, povo. Irmandade, Cristo é salvação. Quem busca Cristo para dinheiro e para as coisas desta vida, leia lá. 15 de 1 Coríntios, verso 19. Se buscarmos a Cristo só pelas coisas desta vida, somos mais miseráveis dos homens. Saia da miséria e venha para a riqueza da graça. Recebamos por esta palavra o poder de crer para ter vida eterna junto com Cristo e com todos aqueles que amam a sua palavra. Deus que seja louvado. Amém.